Você já sentiu que o universo está tentando te dizer algo, mas você simplesmente não consegue ouvir? E se eu te dissesse que existem 3 segredos antigos, guardados a 7 chaves, capazes de mudar a sua vida para sempre, mas só para quem realmente está pronto para ouvir? Hoje eu vou revelar esses segredos, mas aviso, não é para qualquer um. Prepare-se para entrar num caminho que vai transformar sua alma, sua energia e a forma como você atrai a prosperidade. Fique comigo. O que vem a seguir pode ser o despertar que você esperava. Existem segredos que atravessam gerações e não estão escritos em livros, nem gravados em vídeos. Segredos que passam de boca a ouvido, de mestre para discípulo, sempre com o mesmo aviso: nunca revele a quem não estiver pronto. A primeira vez que ouvi falar deles, confesso que pensei se tratar de histórias inventadas para impressionar. Mas a vida tem uma maneira curiosa de nos colocar diante daquilo que precisamos descobrir, mesmo que não tenhamos pedido. Eu não estava procurando por nada específico, mas de repente sinais começaram a se repetir. Um horário específico no relógio, um símbolo gravado num pedaço de papel esquecido, a palavra silêncio aparecendo em conversas aleatórias. E foi assim que percebi que estava sendo conduzido. Naquela noite, sentei-me sozinha, num cômodo pouco iluminado, com apenas uma vela acesa e o som distante da rua quase adormecida. Havia em mim uma mistura de curiosidade e receio. Eu sabia que, ao cruzar aquela porta simbólica, algo mudaria para sempre. Esses 3 segredos que estou prestes a revelar não são modismos espirituais. Não são frases prontas de redes sociais. Eles vêm de tradições diferentes, de cantos distantes do mundo, mas todos carregam um mesmo núcleo: o poder invisível que une pensamento, palavra e energia. O primeiro segredo é chamado de código silencioso. Não é uma oração comum, nem uma afirmação positiva. É uma frase que, quando mantida apenas na mente e escrita de forma específica, cria um campo energético tão intenso que parece empurrar a realidade para um novo alinhamento. O segundo é conhecido como a oração da água. Uma prática que combina intenção, palavra escrita e a incrível capacidade da água de registrar frequências sutis. É simples, mas profunda, e quando feita com entrega verdadeira, pode transformar completamente a forma como você se conecta com seus desejos. E o último, talvez o mais controverso, é o ritual das 3h33. Um momento em que o mundo parece suspenso, onde o silêncio da madrugada carrega uma densidade quase palpável. Dizem que, nesse horário, a fronteira entre o visível e o invisível se torna tão fina que é possível atravessá-la com um simples pensamento. Hoje, decidi quebrar o ciclo do silêncio e revelar cada um deles. Não porque queira banalizar, mas porque acredito que a energia que move o universo também deseja ser compartilhada com aqueles que buscam com o coração aberto. Mas deixo aqui um aviso: o que você vai ouvir não é para ser feito de forma descuidada ou leviana. Não se trata de superstição, mas de conexão real com forças sutis. Se a sua mente estiver dispersa ou o seu coração estiver fechado, nada acontecerá. Mas se você ouvir com atenção e aplicar com respeito, talvez, apenas talvez, algo mude de forma irreversível na sua vida. Então, se você está pronto, respire fundo, ajuste o volume e entre comigo nessa jornada, porque daqui para frente você não será mais o mesmo. O código silencioso. Chamam de código silencioso porque ele não deve ser pronunciado. Não é que não possa, mas porque o som altera a frequência.
Essa prática nasceu em antigas ordens espirituais que acreditavam que a mente, quando silencia a voz, cria um canal mais puro com o campo energético. Eu descobri o código numa noite em que o mundo parecia ter parado. Havia um livro antigo sobre a mesa, de capa gasta, que não estava ali antes. Nele, entre páginas amareladas, encontrei uma folha dobrada. Não havia assinatura, nem data. Apenas uma frase, escrita num traço firme e quase ilegível. A instrução era simples. Leia com os olhos, grave com o coração e nunca deixe que o som escape dos lábios. No início não entendi, mas decidi seguir ao pé da letra. Peguei uma folha limpa, escrevi a frase exatamente como estava e coloquei-a sob um objeto que uso diariamente, para que a energia se misturasse à minha rotina. Ao longo das horas seguintes, percebi algo curioso. Sempre que minha mente vagava, a frase surgia como um eco silencioso, repetindo-se sozinha. Não havia esforço. Era como se ela tivesse encontrado um lugar para viver dentro de mim. A partir daí, coisas sutis começaram a acontecer. Um compromisso cancelado que abriu espaço para uma oportunidade. Um encontro inesperado com alguém que eu precisava rever. Uma mensagem que chegou no momento exato. Não eram coincidências comuns. Eram alinhamentos precisos, quase impossíveis de explicar. Se você quiser aplicar o código silencioso, há 3 passos que não pode ignorar. 1. Escolha o momento certo, quando não houver barulho, interrupções ou pressa. 2. Escreva com intenção. Cada letra precisa ser traçada com foco total, como se fosse um ritual. 3. Guarde perto de algo que toque todos os dias, para que sua energia impregne o ambiente. Depois disso, o código trabalhará sozinho. Você não precisa falar, não precisa olhar para ele o tempo todo. Apenas confie no silêncio. Mas lembre-se, o código não serve para pedir por coisas específicas e imediatas. Ele alinha a sua energia com aquilo que você realmente está pronto para receber. E às vezes, isso significa abrir portas que você nem sabia que estavam trancadas. No meu caso, ele não apenas trouxe respostas, mas também perguntas novas, mais profundas. E foi esse mesmo código que me levou ao segundo segredo. Um ritual tão simples que muitos subestimam, mas que, quando feito com entrega, tem o poder de transformar a vibração de tudo ao seu redor. Eu o chamo de a oração da água. Entre todos os elementos que existem na Terra, a água é o mais próximo de um espelho da alma. Ela reflete, mas também absorve. Há séculos, monges, curandeiros e místicos usam a água como ponte entre o mundo físico e o espiritual. E não é apenas poesia. A ciência moderna, através dos estudos de Masaru Emoto, confirmou que a água reage à intenção humana. Palavras de amor, gratidão ou esperança criam cristais harmoniosos e belos. Palavras de ódio ou desprezo geram formas distorcidas, quase quebradas. A primeira vez que decidi aplicar a oração da água, eu estava cética. Peguei um copo de vidro transparente, enchi até a metade com água filtrada e coloquei sobre uma superfície firme. Ao lado, um pequeno pedaço de papel em branco e uma caneta. Sentei-me diante do copo, fechei os olhos e respirei profundamente 3 vezes. A cada respiração, imaginei que tudo ao meu redor ficava mais silencioso, como se o mundo tivesse parado para ouvir. Então, escrevi no papel 5 palavras. Não eram frases completas, nem pedidos detalhados. Apenas 5 palavras que representavam de forma pura aquilo que eu desejava ver crescer na minha vida. Ao terminar, dobrei o papel uma única vez e coloquei-o sobre o copo de água, com o texto voltado para cima. Por alguns minutos, fiquei apenas olhando para a superfície calma da água. Não falei nada,
Não forcei nada. Apenas mantive na mente a imagem do que aquelas palavras significavam para mim. O resto da noite seguiu normalmente. Não houve trovões, nem luzes piscando. Mas na manhã seguinte, ao olhar para o copo, algo dentro de mim estava diferente. A sensação era de que aquele simples gesto havia plantado uma semente invisível. Uma certeza silenciosa de que algo já estava em movimento, mesmo que eu não pudesse ver. Nos dias que se seguiram, percebi mudanças sutis, conversas que fluíam com mais leveza, decisões que pareciam mais claras e até encontros casuais que me levavam exatamente onde eu precisava estar. Talvez fosse coincidência, talvez fosse apenas a minha mente buscando conexões. Mas no fundo, eu sabia. A água havia levado minha intenção para lugares onde eu não poderia ir sozinha. Se você quiser tentar, lembre-se de alguns detalhes. 1. Use um copo de vidro transparente para que nada interfira na pureza do processo. 2. Escolha palavras curtas e poderosas que ressoem com o que você quer expandir. 3. Deixe a água descansar durante a noite, para que ela absorva totalmente a vibração. No dia seguinte, você pode beber a água lentamente ou despejá-la na terra, como um gesto de entrega ao universo. Essa oração não exige esforço, apenas presença. E se feita com sinceridade, pode se tornar um hábito diário tão natural quanto respirar. Foi essa prática simples que me levou a buscar algo ainda mais profundo. Um ritual que não depende apenas de palavras ou elementos, mas do próprio tempo. O próximo segredo se manifesta num momento específico da madrugada, quando o mundo adormece e apenas os atentos conseguem ouvir o que está além. É o ritual das 3h33. Há um momento na madrugada em que o mundo parece suspenso. Não é exatamente o silêncio, é algo além. Uma pausa invisível, onde até o ar parece mais denso. Esse momento acontece às 3h33 da madrugada. Durante séculos, monges místicos e estudiosos do oculto registraram esse horário como um ponto de transição. Alguns chamam de a hora da conexão, outros de o portal da madrugada. Há razão. Às 3h33, a mente está num estado diferente, mais lenta, mais aberta, mais permeável às frequências sutis. Eu sempre tive curiosidade, mas também receio. Até que, numa noite em que o sono me escapava, vi no relógio digital 3h31. Decidi que seria naquele dia. Levantei devagar, para não quebrar o estado de calma que o corpo carrega durante a madrugada. Não acendi todas as luzes, apenas a chama de uma vela sobre a mesa. Coloquei um copo de água ao meu lado, não para beber, mas para ancorar a energia. Sentei-me com a coluna ereta, respirei profundamente e fechei os olhos. Quando o relógio marcou 3h33, abri os olhos lentamente e fixei meu olhar na chama. Não havia palavras, nem orações, apenas presença. Aos poucos, uma sensação estranha tomou conta do ambiente. O ar parecia mais pesado, mas não de forma opressora. Era como se algo estivesse chegando. Não houve sons altos, apenas um leve estalar na madeira da cadeira, como se alguém tivesse se movido do meu lado, mas não havia ninguém. Continuei imóvel. Minutos se passaram, ou talvez segundos. Na madrugada, o tempo perde a lógica. Então, senti uma clareza invadindo minha mente, como se um pensamento que eu buscava há semanas finalmente tivesse se formado. Não era uma voz externa, mas uma compreensão interna, instantânea. E assim como veio, essa sensação começou a se dissipar. Quando olhei para o relógio novamente, eram 3h39.
Fechei o ritual agradecendo mentalmente e bebendo um pequeno gole da água. Em seguida, apaguei a vela e voltei para a cama. O sono veio rápido e no dia seguinte acordei com uma calma rara, como se tudo estivesse no lugar certo. Se você quiser tentar o ritual das 3 horas e 33 minutos, lembre-se, não force nada. A presença é mais importante que qualquer palavra. Mantenha a luz suave, vela ou abajur fraco. Esteja aberto para receber, mesmo que não entenda de imediato o que foi entregue. Não espere efeitos cinematográficos. O verdadeiro resultado se revela nos dias seguintes, quando situações, decisões e até conversas começam a se alinhar de forma quase impossível de explicar. E, assim como o código silencioso e a oração da água, este ritual não é sobre controlar o mundo externo, mas sobre realinhar o mundo interno. Porque no final é esse alinhamento que abre as portas que você nem sabia que existiam. Talvez agora, após ouvir cada palavra que foi dita aqui, você perceba que nada disso foi por acaso. Os 3 segredos que compartilhamos hoje não são apenas conceitos. Eles são chaves vivas, que só funcionam quando você as coloca em movimento. A primeira chave, que te ensinou a alinhar o seu campo interno antes de pedir qualquer coisa ao universo, é o alicerce. Sem essa vibração alinhada, qualquer pedido se perde no eco do vazio. A segunda, que revelou a importância de cultivar o silêncio sagrado, não é apenas para proteger seus sonhos de olhares e opiniões externas, é também para criar espaço para que a voz de Deus ou do seu eu superior seja ouvida com clareza. E a terceira, que mostrou como agir de forma inspirada, é a ponte que transforma a energia em realidade. Perceba que juntas, essas 3 chaves formam um ciclo perfeito. Você alinha, protege e age. E ao repetir esse ciclo, dia após dia, você começa a notar que as circunstâncias ao seu redor se movem com mais facilidade, que pessoas certas aparecem, que portas antes fechadas se abrem com leveza. É como se o universo estivesse apenas esperando que você ajustasse a sua sintonia para então entregar tudo o que sempre esteve reservado para você. Mas aqui está algo que poucos entendem. A transformação não acontece enquanto você espera que algo mude. Ela começa quando você decide ser diferente hoje, não amanhã, não quando se sentir pronto, mas agora. Esse é o momento em que você deixa de apenas ouvir e começa a viver o que aprendeu. É nesse instante que a energia se move. E eu quero que você sinta neste momento que não está sozinho nessa jornada. Cada pessoa que chegou até aqui comigo carrega um pedaço dessa mensagem no coração. E é por isso que eu quero te fazer um convite especial. Antes de sair, escreva nos comentários qual dos 3 segredos falou mais forte com você hoje. Diga como pretende aplicá-lo na sua vida, porque quando você escreve, você declara. E quando declara, você reforça a sua intenção no mundo espiritual. E mais, se esta mensagem tocou o seu coração, não guarde apenas para si. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Talvez você seja o canal que o universo está usando para mudar a vida dessa pessoa. E se você quer continuar mergulhando em segredos como estes, eu preparei outros vídeos que vão expandir ainda mais o que falamos aqui. Um deles revela um código espiritual tão antigo e poderoso que, quando você o entende, parece que o universo inteiro se reorganiza a seu favor. Você pode assistir agora mesmo clicando aqui na tela. Até lá, lembre-se, a energia que você emite é a vida que você cria. E se essas palavras tocaram algo profundo dentro de você, eu quero saber. Escreva nos comentários: eu escolho vibrar em abundância. Essa simples frase é mais do que um comentário.
É um pacto energético que você firma hoje com o universo. E não pare por aqui. Se você sentiu que esta mensagem abriu portas, imagine o que vai acontecer quando você conhecer os outros ensinamentos que preparei para você. Aqui na tela está o próximo vídeo que vai expandir ainda mais essa conexão e te revelar passos que talvez ninguém nunca tenha te contado. Clique agora, continue essa jornada e permita que a sua alma se mantenha alinhada com a riqueza divina.